De volta com o nosso curso. A partir desta aula, nós vamos ver sobre normas de circulação e conduta. E vamos começar falando sobre algumas disposições introdutórias. Vejamos. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais. O que essa palavra abster-se quer dizer? Abster-se significa deixar de fazer. Então, como fica? Deixar de fazer todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais. Importante também a gente observar isso aqui, porque o trânsito não é feito somente por veículos. Ele é constituído também de pessoas e animais. Portanto, estejam atentos a isso. Trânsito é a utilização das vias públicas por veículos, pessoas ou animais. Tanto veículos quanto pessoas ou animais são partes integrantes do trânsito. E aqui ainda diz: abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. O que esse dispositivo nos passou? Que você, usuário da via, deve deixar de praticar qualquer ato que possa constituir obstrução, obstáculo para o trânsito, assim como torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias. Aqui no desenho nós temos um exemplo de pessoas jogando objetos pela janela do veículo. E é exatamente disso que esse dispositivo trata. Claro que essa não é uma prática legal, não é uma prática adequada, e o desrespeito a essa norma caracteriza infração de trânsito passível de punições. Todo condutor, antes de colocar o veículo em circulação, deve fazer o quê? Primeiro, verificar a existência e o correto funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Você precisa observar se o seu veículo está equipado com os equipamentos de uso obrigatório, assim como observar também o correto funcionamento desses equipamentos. Um extintor vencido, para fins de fiscalização, é o mesmo que não ter o extintor. Um triângulo de segurança quebrado ou danificado, da mesma forma. Então é isso. Verificar a existência e se esses equipamentos estão em condições de uso adequado. Deverá também certificar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Eu acredito que muitos não saibam, mas o fato do seu veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível é infração de trânsito. Infração punível com multa média e remoção do veículo. Portanto, antes de colocar o veículo na via para circular, observe se ele dispõe, se ele tem combustível suficiente para que você possa chegar ao seu local de destino sem que esse veículo fique imobilizado na via pública de forma a prejudicar a fluidez. No caso aqui apresentado, aqui nós temos a figura do marcador de combustível no painel do veículo. Claro que nessa situação aqui esse veículo já precisa ser abastecido. Observem que o ponteiro dele já está na área vermelha, indicando que o combustível já está pouco, está na reserva, está na hora de ser abastecido. Antes de colocar o veículo em circulação, observem isso. Equipamentos de uso obrigatório, e quando a gente fala equipamentos, não é somente triângulo, macaco, chave de roda e extintor. Observa também as luzes do veículo, luzes indicadores de direção, farol alto e baixo, lanternas traseiras, luz de freio, luz de ré, luz de placa, inclusive
Mais adiante nós vamos estar falando sobre esses dispositivos luzes como equipamentos do veículo, o que dispensa a gente entrar em maiores detalhes agora. Continuando. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio sobre o seu veículo, dirigindo-o com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Quando fala cuidados indispensáveis à segurança, a gente deve entender que ao assumir a direção do veículo, você deve estar concentrado naquilo que está fazendo, a condução do veículo, a adequada condução do veículo. O desrespeito a essa norma, que seria dirigir sem a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, caracteriza uma infração de trânsito de natureza leve, 3 pontos no prontuário. Todavia, essa figura aqui ao lado mostra uma situação diferente. Aqui nós podemos ver que o condutor, ao mesmo tempo que está dirigindo, também fala ao celular. Nesse caso, a infração não é leve, conforme a caracterizada pela falta de atenção aqui. A infração aqui é média, porque além da falta de atenção, envolve também um outro elemento, que é o falar ao celular enquanto dirige. De acordo que eu for dando essas dicas para vocês no decorrer da explicação, peço que vocês vão anotando, porque é claro, isso em prova vai ser abordado e normalmente os alunos têm uma certa dificuldade em absorver isso. Então, o dirigir sem atenção, o desrespeito a essa norma aqui, é uma infração leve. Todavia, o que está representado aqui na figura, que é além da falta de atenção, também o falar ao celular, aí caracteriza uma infração média. Anotaram? Continuando então. Nós vamos falar aqui sobre a regra de percurso. A regra de percurso é uma das regras básicas, fundamentais, que todo condutor precisa conhecer. A primeira regra de percurso que nós vamos ver fala sobre a mão direcional, ou seja, mão de direção. A circulação de veículos no trânsito brasileiro deve ser realizada pelo lado direito da via. Claro, eu acredito que todos saibam que o trânsito brasileiro ele é executado, ele é feito, ele acontece do lado direito da via. O lado esquerdo, obviamente, representa a contramão de direção. Mas aí vem a questão: eu vou precisar sempre transitar do lado direito? Se na sua prova cai uma questão pedindo para marcar a alternativa verdadeira e lá tiver, o condutor deverá circular sempre pelo lado direito da via. Está errada essa alternativa. Por quê? O trânsito é sim feito pelo lado direito. Mas a palavra sempre, para quem vem acompanhando as aulas, o que essa palavra significa? Casca de banana. A palavra sempre é uma palavra a evitar. Então não é sempre do lado direito, não. É do lado direito sim, mas sempre não. Por quê? Porque aqui mesmo mostra. Em alguns casos, como por exemplo nas ultrapassagens, é permitido transitar pela esquerda. Observaram? Então vejam, afirmar que o trânsito brasileiro é feito sempre pelo lado direito é errado, porque aqui a gente tem prova de que o trânsito pode também ocorrer do lado esquerdo em alguns casos. E aqui na figura a gente observa isso. Conseguiram perceber? A pista aqui tem 2 faixas, faixa da direita e faixa da esquerda. E esse veículo azul, nesse momento, está transitando pela faixa da esquerda. Por quê? Porque ele está em uma situação de ultrapassagem e, nesse caso, é permitido. Ainda falando sobre a regra de percurso, nós vamos falar aqui sobre a distância de segurança. O condutor deverá manter distância entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. O que é bordo da pista? Bordo da pista é a margem da pista, a beirada da pista. Então vejamos, você quando estiver transitando, além de manter distância entre o seu e os demais veículos, deve observar também a distância em relação à margem ou bordo da pista. Essas distâncias devem ser observadas em 2 dimensões: distância lateral
e distância frontal. Distância lateral, lado a lado. Frontal, você atrás do veículo da frente. Qual é essa distância? Guardem isso, decorem, anotem. Distância lateral, 1,5 m. Distância frontal, 2 segundos. Eu sei que muitos podem achar estranho o fato dessa distância aqui ser representada em tempo, mas é assim mesmo, e é assim que vai perguntar na prova, e é assim que vai cair lá nas alternativas da questão da sua prova. Por enquanto, eu peço que vocês se limitem a decorar isso aqui. Distância lateral, 1,5 m. Distância frontal, 2 segundos. Não se preocupem, por enquanto, de como é que funciona essa questão dos 2 segundos. No módulo seguinte, que fala sobre direção defensiva, nós vamos tratar desses 2 segundos e lá eu vou mostrar com maiores detalhes como é que funciona. Por enquanto, nós estamos estudando apenas a norma e precisamos decorar isso. Outra coisa, aqui fala a distância lateral entre o seu e os demais veículos. Quando fala demais veículos, a gente imagina somente entre eu e os outros veículos. Mas o pessoal tem uma tendência a entender veículos como sendo automóveis. Não, gente. Motocicletas também, bicicletas também, veículos de tração animal também, até mesmo do bordo da pista eu devo manter essa distância lateral. Portanto, estejam atentos a isso. Na sua prova perguntar, ao passar por uma bicicleta, qual é a distância lateral que você deve preservar? 1,5 m. Toda vez que falar distância lateral, 1,5 m. Distância frontal ou distância de segmento, 2 segundos. Como é que a gente observa isso aqui na figura? Vejam, você é o condutor do veículo vermelho. Você precisa manter uma distância entre você e esse veículo azul de pelo menos 1,5 m. Essa é a distância lateral. Você precisa também manter entre o seu veículo e a margem da pista 1,5 m, que é o bordo da pista. E em relação ao veículo amarelo, você precisa manter uma distância de 2 segundos, porque aí já envolve distância frontal ou distância de segmento. Ao estabelecer tais distâncias de segurança, o condutor deve também considerar outros fatores, como condições climáticas, condições do trânsito, condições do veículo, condições da carga e outros. Claro que você conduzindo numa situação dessa aqui, numa circunstância dessa, onde nitidamente a gente observa a visibilidade prejudicada em razão de muita chuva, certamente a pista que molhada vai proporcionar menor aderência aos pneus, o que vai exigir do veículo e do condutor maior espaço até uma parada total. Então, considerando no momento essas condições climáticas do trânsito do veículo e da carga. Vocês vão ver lá na parte de direção defensiva que o recomendável, aí é recomendável, não é obrigação, porque a obrigação é o que está na norma, 2 segundos. Vocês vão ver lá que o recomendável é que essa distância seja dobrada, ou seja, que ela passe para 2 segundos pelo menos, quando as condições não forem favoráveis, que é o caso de condições climáticas, condições do trânsito, veículo e da carga. Então lá sugere-se que a distância seja dobrada, mas vejam, isso é sugestão de matéria de direção defensiva. Se na sua prova perguntar sobre distância de segmento ou distância frontal, dentro do conteúdo normas de circulação, sem dúvida você deve marcar 2 segundos. Ainda falando sobre regra de percurso, nós vamos ver agora o trânsito numa pista com várias faixas no mesmo sentido. Quando a pista tem várias faixas no mesmo sentido, como é que você deve se posicionar? Bom, a faixa da direita é destinada à circulação dos veículos mais lentos e de maior porte. Subentende-se que os veículos de maior porte normalmente são os veículos mais lentos, conforme a gente pode observar aqui na figura. Nós temos aqui os caminhões transitando lá na faixa da direita, que é essa faixa aqui. E a faixa da esquerda, destinada aos veículos em ultrapassagem
e em maior velocidade. Também concluímos que os veículos em ultrapassagem normalmente estão em maior velocidade. Quando eu digo que a faixa da direita é destinada aos veículos mais lentos e de maior porte, isso não significa que esse veículo amarelo não possa circular na faixa da direita. Pode sim, se ele estiver desenvolvendo uma velocidade menor. Se ele quer desenvolver uma velocidade maior, então ele deve usar a faixa central ou da esquerda. Compreendido? A regra é essa. Quanto mais à esquerda, maior a velocidade. Quanto mais à direita, menor a velocidade. Guardem bem isso aqui, que isso também é bastante abordado em prova. Ainda sobre regra de percurso, nós vamos ver sobre o trânsito de veículos sobre calçadas. Quando é que o trânsito de veículo pode ocorrer sobre calçadas e passeios? Aqui, o trânsito de veículos sobre calçadas e passeios só poderá ocorrer para que se adentre ou saia de garagens e áreas especiais de estacionamento. Bom, a figura aqui deixa muito bem representado. Nós temos aqui a garagem. Então, o veículo, para entrar, assim como para sair dessa garagem, ele vai precisar passar sobre a calçada, sobre o passeio. Óbvio que se no momento que esse veículo for entrar ou sair, tiver algum pedestre passando pela calçada ou pelo passeio, o veículo deve aguardar a passagem do pedestre para depois entrar. Ficou claro isso? Muito bem, continuando então. Ainda falando sobre regra de percurso. Responsabilidade hierárquica. O que é isso? Essa responsabilidade hierárquica. O que é isso? Vamos ver. Os veículos de maior porte pelos de menor porte. Como assim? Os veículos de grande porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte. Observaram? Os motorizados são responsáveis pelos não motorizados ou pela segurança dos veículos não motorizados. Como é que funciona isso? Você tem aqui um automóvel, uma motocicleta, uma motoneta. Obviamente, esses veículos são responsáveis pela segurança daqueles veículos não motorizados, que são veículos de propulsão humana, bicicleta, carro de mão, veículos de tração animal. Compreenderam? E todos juntos, todos os veículos juntos, aí já envolve os de grande porte, os motorizados, os não motorizados, todos eles são responsáveis pela segurança dos pedestres. Pegaram aí? Então anotem. Os veículos de grande porte são responsáveis pela segurança dos de menor porte. Os motorizados, responsáveis pela segurança dos não motorizados. E todos juntos, responsáveis pela segurança do pedestre.